o microfone, aí depois a gente volta, tá bom? Lima, vou compartilhar neste momento. Bem, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença, mais uma vez, de vocês nesse nosso quarto dia do lançamento do Manifesto Brasil 5.0 e agradecer também a presença não só dos nossos conselheiros que estão aqui presentes na sala, mas também dos nossos convidados que estão nos acompanhando aí através do YouTube, do Facebook. Sejam também muito bem-vindos. Eu gostaria de apresentar a vocês hoje dois dos nossos conselheiros que vão estar conduzindo esta sessão. O Robson Bessa, que fará um breve pronunciamento desse tema de iniciativas de sucesso e melhores práticas, capítulo do qual ele dedicou muito tempo para ajudar a gente a consolidar.
e em seguida o Roberto Cruz, que estará fazendo a moderação da sessão na noite de hoje. Então, vocês declaram aí a sessão aberta. Robson. Obrigado, Francisco. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui nesse dia aí de celebração, né, de 2 projetos super relevantes. Nós tivemos o grande prazer de poder avaliar e de poder ter acesso e conhecer e aprender com eles. A jornada da construção desse capítulo foi uma jornada, como o Francisco colocou, bastante intensa, né? Foram 21 projetos, todos eles muito interessantes, e aí a decisão de escolher os 9 que estão sendo premiados foi bastante difícil, né? Pela qualidade, exatamente pela qualidade de todos eles, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante, podemos ver, né, as coisas acontecendo na realidade de muitas empresas, né? E como isso tem ganhado escala aí ao longo do tempo, e também, pessoalmente, uma oportunidade muito grande de aprendizagem para mim, de Francisco aí. Então, quero agradecer muito, Francisco, pela confiança, pela oportunidade, e eu passo a palavra, então, ao Roberto Ribeiro da Cruz, que vai ser o mediador do evento dessa noite, também é nosso conselheiro consultivo aí do projeto. Legal, obrigado, Robson, obrigado, Francisco. É um prazer estar aqui hoje e com 2 cases excelentes. E o primeiro deles é um case de uma instituição super tradicional do Bradesco, uma empresa que nasce do Bradesco, um setor bancário que tem sido disruptado, e é muito legal a gente ver como que a instituição se mobilizou para fazer a sua transformação. Esse case, ele tem um foco em modelo de negócios, na modalidade nativo digital. E quem vai apresentar é o Paulo Aguiar, Head de Marketing do Next, o banco digital que faz acontecer. Paulo, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. Fala, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite e, obviamente, pela premiação. É uma honra estar aqui representando o trabalho de tanta gente que tem feito o Next acontecer. A gente tem uma apresentação rapidinha aqui para falar um pouco do que é o Next hoje, as nossas ofertas, os últimos lançamentos e, principalmente, os nossos pontos que estão completamente alinhados à Brasil 2.5. Então, vou contar rapidamente aqui para vocês, beleza? Bom, primeiro começando pela questão conceitual, pelo propósito do Next, né? O Next nasceu para ajudar as pessoas a fazer acontecer. Ele é um banco 100% digital, completo e gratuito. Então, eu vou falar um pouco mais dos serviços em si, mas ele nasceu com essa missão de gratuidade, essa missão de ser disruptivo do ponto de vista de serviço financeiro do país. Próximo. Quando a gente olha da origem do Next, e a gente vai falar bastante disso, ele é uma iniciativa totalmente people-centric, né? A gente tem as pessoas no centro de tudo, então a gente nasce para atender as necessidades das pessoas e trazer os principais serviços financeiros através disso. Então, toda a oferta de produto do Next foi pensado não pelo que o banco quer oferecer, mas pelo que as pessoas querem, né? Então, a gente começa ali nessa mandala, indo de dentro para fora, a gente fala de poupar, gastar, transferir e emprestar, que é o que as pessoas precisam fazer quando ela fala de serviço, né? E para que elas querem fazer isso, né? Tem o engajamento pré-venda, a marca moderna e relevante, excelência no atendimento, lojas de experiências e todas as questões financeiras ao redor disso. A gente entende que o banco, ele é um provedor de recomendações e também um agregador de valor. E aí, na última linha de mandala, a gente traz, de fato, a origem dos produtos, né? Viagem, comunicação, informação, transporte, bens de consumo e tudo que as pessoas buscam hoje no que diz respeito a um serviço financeiro, né? Acho que o conceito de banco, ele está ficando cada vez mais para trás, é muito mais um parceiro financeiro para auxiliar a vida das pessoas. Próximo. Aqui a gente fala um pouco da oferta do Next quanto a produto. Então, hoje a gente é um banco digital completo, né? A gente não é só uma conta ou só um cartão. A gente traz todos os serviços financeiros que uma pessoa pode precisar, 100% digital. Do momento da criação da conta até a contratação de produto, acontece tudo no nosso smartphone, né? A gente traz um amplo portfólio, tanto conta, corrente, poupança, cartão, transferências, seguros de todos os tipos, obviamente alinhado com o Bradesco, pagamentos, recarga de celular. Hoje a gente é o único banco digital com todas as carteiras digitais, então Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. Inclusive essa nossa última campanha aqui foi para o ar ontem. Disponibiliza saque nos bancos 24 horas, gratuito, investimento e, é claro, cartão de crédito.
A gente tem algumas soluções inovadoras no aplicativo, que é o Flow, a possibilidade de gerenciar financeiramente todos os seus gastos, a criação de objetivos, então, não só uma questão de investimento, mas a pessoa poder criar um objetivo e começar a poupar para isso, a vaquinha, que é juntar dinheiro e a divisão dele, e os mimos, que é um grande diferencial do Next, que sem dúvida traz muito valor para o cliente. Próximo, que é o que a gente pode ver um pouco detalhado nesse slide. A gente tem mais de 260 marcas parceiras com descontos, produtos exclusivos e cashback. Então, o Hub de Mimos hoje ele é categorizado, tem mimos de educação, mimos de games, mimos de transporte, mimos de alimentação. Então, mais de 200 marcas parceiras aí. Vai desde, por exemplo, todo o cliente Next tem uma corrida de R$ 20 grátis por mês no Uber, desconto de 20%, 30%, 40% em uma série de produtos. Fazem um grande diferencial para a gente. Próximo. Falando um pouquinho de últimos lançamentos, do ponto de vista de produto, né, não só do ponto de vista de marketing, a gente tem a integração com a corretora Ágora. A gente consegue dar um play no vídeo ali? Da esquerda, isso. Não sei se vocês... Rodou o áudio para vocês? Não, o áudio não rodou. Mas tudo bem, sem problemas. O vídeo não tem locução, é muito mais os letterings mesmo, mas a gente trouxe a parceria com a Ágora, né, a corretora do Bradesco, e hoje um cliente Next tem acesso a um portfólio com mais de 200 produtos de investimentos diferentes, né, desde os mais simples de renda fixa até os mais elaborados de ações. Tudo isso dentro do próprio aplicativo do Next, fazendo uma conexão com a Ágora. Então, a gente, com isso, passa a ser o banco com mais possibilidades de investimento, com a possibilidade de poder acessar um consultor de investimentos e trazer essa opção para o nosso cliente. E obviamente, num mercado onde diversificar é a palavra, ter mais de 200 formas de investimento é um diferencial muito grande para a gente, tudo no mobile também. E o outro lançamento que está sendo lançado, na verdade, né, já foi para a imprensa, mas a campanha de lançamento ainda não foi, hoje é disponível só para clientes Next, que é o Next Join. Eu vou contar um pouquinho enquanto vocês estão vendo o vídeo. A gente está falando de uma parceria pioneira no mundo, onde a gente traz a Disney com uma conta digital para o seu dependente, para o seu filho, né? Então, a gente cria uma conta compartilhada entre pai, mãe, filho e filha, onde ele faz todo o gerenciamento financeiro do seu filho, mesada, missões, e a gente sabe que existem outras contas, né, para menor de idade, mas o que a gente tem aqui é o poder da Disney e não é simplesmente para deixar o aplicativo bonito, a gente está falando de todo um conteúdo de educação financeira voltado para as crianças, né? Então, um projeto que nasce com o propósito de trazer educação financeira para a origem, né? A gente sabe o quanto o brasileiro precisa de educação financeira e a gente está falando de um aplicativo que, além de trazer todas as funções possíveis de uma conta para menor de idade, ele traz essa magia da Disney através de conteúdos lúdicos que ensinam de todas as idades a entender o valor das conquistas, não só uma questão de dinheiro, mas sim sobre conquista, que está muito alinhado com a premissa do Next de ajudar as pessoas a fazer acontecer. Próximo. Falando um pouquinho de melhores práticas e lições aprendidas, então a gente traz muita inovação no uso de dados, né? Desde comunicação preditiva até análise de resultados e trazer uma cultura interna analítica. Então, a gente tem um departamento gigantesco de analytics e que traz todo esse ensinamento para os demais departamentos. A gente tem a visão de cliente no centro, né, as pessoas no centro de tudo. A gente já lançou mais de 80 versões do aplicativo na Apple Store e 120 versões no Google Play, ou seja, atualizações, né? Então, constantemente o aplicativo está sendo atualizado. Falando um pouco de indicadores, a gente tem um NPS de 77,6 hoje, que vem crescendo cada vez mais, então o índice de satisfação dos clientes é muito alto. São mais de 3 milhões de clientes, né? E cerca de 80% não possui nenhum vínculo com o Bradesco, ou seja, é um cliente completamente novo, né? O que reforça o diferencial competitivo do Next.
Em termos de transações, a gente está falando de 4 milhões de transações por mês. Pode passar? Falando um pouco de Pessoas 5.0, a gente tem toda o mindset agile dentro do Next, em todos os departamentos, a gente trabalha de uma maneira com mindset ágil, e não só a metodologia em si, mas principalmente o conceito está em todos os departamentos, e não só num viés de tecnologia ou de design, onde é mais comum a metodologia em si. No ponto de vista de sociedade 5.0, pessoas no centro, sempre falei isso já diversas vezes aqui, mas tudo que a gente faz, desde o momento da criação de um produto ou de uma interface, ou até a hora de a gente comunicar, por exemplo, uma campanha, onde a gente leva diversas questões que envolvem a sociedade como um todo, questões de diversidade, uma série de causas que o Next hoje está envolvido. A questão de modelo de negócio, eu já contei um pouco aqui, toda a quantidade de diferenciais que o Next traz, mas principalmente a questão do negócio é uma das principais dela, partindo do princípio que a gente está num dos mercados mais aquecidos do mundo hoje, que são os bancos digitais. Pode passar? Para fechar, falando um pouco de uma economia baseada em dados, a gente utiliza dados, como eu falei, para tudo, desde o momento da criação de um produto até a mensuração de uma campanha de marketing, por exemplo. Então, tem um dia no Next hoje que os gestores não estão envolvidos nas questões analíticas e nos dados dos nossos clientes. Todas as decisões são baseadas nisso. Do ponto de vista de novo modelo de negócio, então é tudo sobre relacionamento e reinventar essa relação entre banco e as pessoas. Por fim, a confiança no ambiente digital, se a gente vai promover a segurança e a atração de plataformas de ação online, né? A gente está totalmente comprometido em impulsionar as questões digitais, sempre pautado nas necessidades das pessoas. Não sei se eu falei muito rápido aqui, mas o que a gente tinha preparado para falar um pouco do Next e a conexão com o Brasil 5.0 é isso. Próximo slide, por favor. E aqui um pouquinho dos meus dados. Eu acabei falando, cheguei já falando, mas eu mal me apresentei. Eu sou o Head of Marketing do Next. Estou lá há pouco tempo, mas minha relação com o Bradesco vem de pelo menos 10 anos. Trabalhava na agência de publicidade responsável por toda a comunicação do Bradesco. E há 8 meses estou fazendo parte do time do Next, em todas as frentes de comunicação e marketing que envolve a marca. E acho que é isso, galera. Excelente, Paulo. Excelente apresentação. Trouxe um overview bem bacana do Next e como ele está posicionado para surfar essa nova onda de bancos digitais. Assim, bem interessante o posicionamento do Bradesco e trazendo, acho que me chamou muita atenção, os 80% de clientes que não tinham vínculo com o Bradesco. Isso é super interessante e acho que está sendo um balão de ensaio bem bacana para essa movimentação, que acredito que em breve os bancos vão ser todos digitais, né? E acho que esse ensaio tem sido bem legal para transferir toda a carteira do Bradesco para alguma coisa parecida com o Next. Acho que isso deve ser um pouquinho da estratégia de vocês. Exato. Existe uma troca muito grande entre as duas marcas, né? Então a gente costuma dizer que o Bradesco aprende muito com o Next e o Next aprende muito com o Bradesco, né? E essa troca de ter duas instituições financeiras juntas, mas que são completamente diferentes, tem sido uma das coisas mais interessantes de acompanhar no Next hoje. Legal, super legal. Obrigado pela apresentação, Paulo. A gente volta daqui um pouquinho com a sessão de perguntas e respostas. Eu acho que vamos ter bastante coisas aí para te perguntar. Boa, beleza. Valeu. Obrigado. Agora eu queria chamar um projeto que também é focado muito em modelo de negócio, em nativo digital, e é do Centro Universitário FEI, onde eu tenho um orgulho de poder apresentar como egresso da FEI, de fazer essa apresentação e chamar o professor Plínio Tomás Aquino, para apresentar o Home Environment Robot Assistant, o ERA, e numa apresentação que acho que vai ser bem interessante, aí todo mundo curioso para ver, Plínio. Fique à vontade para fazer a sua apresentação. Obrigado, Roberto. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês para poder apresentar esse projeto, o projeto ERA. Só para me apresentar rapidinho, então, eu sou o professor aqui na FEI e estamos, nesse momento, transmitindo direto da FEI para vocês, de dentro do nosso laboratório de robótica de serviço.
É um ambiente muito bom para a gente poder falar um pouquinho sobre esse projeto. Atualmente eu coordeno esse projeto de robótica de serviço e estou também como chefe e coordenador do departamento de computação, mas esse projeto ele envolve um conjunto de características que leva ao nosso debate, ao nosso encontro, né? Mas, como a gente sabe, né, temos um troféu associado a essa participação, e nesse troféu eu quero convidar a nossa madrinha, né, que nada mais é do que o objeto-alvo, né, do resultado desse projeto. Então, eu quero apresentar para todos vocês a nossa madrinha aqui, que é a nossa robô, a robô Hera, né, ou Hera, também, sem problema. Hera, obrigado pela sua participação. Por favor, eu gostaria de receber o troféu para mostrar para todos os ouvintes. Então, com muita alegria, ao lado do resultado desse projeto, o robô Hera, eu agradeço, né, o troféu que foi direcionado aí pela Iniciativa de Transformação Digital, e vou deixar aqui no nosso repositório, né, aqui no centro como destaque do nosso troféu, ok? Hera, pode continuar suas atividades. Ela tem um conjunto de atividades pré-configuradas, né? É um robô autônomo presente aqui na FEI. Mas vamos falar rapidamente do que é a FEI, né? Eu acho que muita gente conhece, mas a FEI é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Ela é filantrópica, comunitária e certificada como beneficente e de assistência social, né? Então, todas essas características filantrópicas permitem a gente ter projetos que acabam tendo essa relevância para a nossa comunidade social. Nós estamos no campus de São Bernardo do Campo, onde se concentram cursos de administração, de ciência da computação e as engenharias, num terreno de 43 mil metros quadrados, né? E um dos laboratórios que nós temos aqui é o de robótica de serviço. Temos de robótica aplicada em humanoides, robótica onde nós temos robôs colaborativos. Bem, esse projeto da Robô Hera, ela acaba tendo algumas características básicas que eu gostaria de apresentar para vocês. O robô, ele acaba tendo atividades autônomas. Então, quando você vê, que nem aqui está acontecendo aqui atrás, ela identificou uma das atividades que ela tem pré-programada é que tem que identificar se há um conjunto de lixo para poder fazer a troca de lixo, e ela está identificando e levando para um outro espaço, né? Então, é uma atividade autônoma. O robô, ele atua com atividades sem o radiocontrole de outras pessoas. Ele trabalha realmente como um bebê. A gente precisa ensinar o robô e aí passar um conjunto de parâmetros, né? Parâmetros como a localização do ambiente, sensores, a localização dos móveis em si e os objetivos. Temos que apresentar pessoas, apresentar os tipos de objetos. E aí o que acontece? Uma funcionalidade do robô acaba sendo o quê? A navegação. Então, a navegação autônoma. Depois, nós temos todo o processo de interação com pessoas, o reconhecimento e manipulação de objetos, a identificação das pessoas em si, então, para saber realmente que não é um humano, mas sim é o clínico que eu estou conversando, um operador que já foi apresentado, que tem o conhecimento desse robô, o reconhecimento de voz e gestos, evidentemente porque nós precisamos pedir socorro para o robô em alguma situação. Pode ser que eu tenha que chamar por voz, numa situação onde o comando de voz é eficiente. E, adicionalmente, esse robô, por todo o seu conjunto de características de aprendizado de máquina, visão computacional e fusão de sensores, o robô acaba identificando padrões de comportamento no ambiente. Bem, e aí o que acontece? Esse robô, com todas essas funcionalidades básicas que eu acabei de explicar, ele acaba conseguindo ter tarefas características de um ambiente, né?
que a gente costuma chamar de atividades complexas, numa visão de desenvolvimento da robótica em si. Então, eu posso ter atividades de distribuição de remédios no hospital, de triagem de pessoas na recepção de um hotel ou de um ambulatório num hospital. Eu posso ter também a característica de medição de temperatura, é uma das funcionalidades que a gente trabalhou agora nos últimos meses, né, para ela poder recepcionar pessoas em prédio e conseguir identificar, medir temperatura, identificar se está usando máscara ou não, e se a posição da máscara está correta. Atendimento em restaurantes é uma outra prática que ela já acontece, que a gente consegue ver colocando o RoboFei at Home, e vocês conseguem visualizar ela atendendo em restaurantes, que é uma das provas internacionais que a gente participa. A apresentação de ambientes em fábrica, chão de fábrica, sobre critérios de segurança, a localização dos elementos da fábrica, distribuição de insumos em fábrica. Então, o robô ele fez uma apresentação na FEIMAF, né, caracterizando essas funções. E hoje a gente foca muito nas atividades domésticas de assistência a idosos, por exemplo, ou pessoas com baixa mobilidade. Então, por exemplo, dar o apoio para idosos numa residência ou num lar, né, identificando padrões de hidratação, padrões de remédios, né, sobre horários de atendimento de aplicação de medicamentos, a característica de movimentação desses idosos, tá? E o robô, com o processo de interação que ela possui, ela permite estimular essas pessoas. As pesquisas mostram essas características positivas. E aí eu queria apresentar para vocês um pouquinho mais de detalhe sobre a estrutura desse projeto. É um projeto feito totalmente por alunos de graduação, mestrado e doutorado, do Centro Universitário da FEI, aonde nós temos envolvimento de alunos de computação, engenharia mecânica, engenharia elétrica, automação e controle, engenharia de robôs, engenharia de produção, administração. São muitos aspectos que ajudam a gente a conseguir desenvolver um projeto como esse, né? Bem, aí vocês podem perguntar, poxa, mas Plínio, qual é um motivador de qualidade, né? Como que você mede esses resultados para continuar desenvolvendo essa pesquisa, para chegar num grau de maturidade de aplicação em mercado? A gente, basicamente, dá o start da pesquisa, em pesquisas científicas. Nós participamos de competições robóticas, né, nacional e internacional. Então, um dos resultados é a sequência de prêmios que a gente tem conseguido, né? Na latino-americana, a gente tem o tetracampeonato até agora, né? E além de conseguir testar também esses resultados em empresas, né? Quando apresentam novos cenários e a gente acaba validando essas características básicas que eu apresentei para vocês em cenários industriais, tá? Ou aplicado em comércio e serviços. Falando um pouquinho da estrutura desse robô, né? Então, olhando aqui a cabeça, a parte de cima do robô, eu mostro para vocês que nós temos um conjunto de sensores. Vamos dividir na parte superior, o meio e a parte inferior. Na parte superior, eu tenho um sensor que identifica o sentido do som. Então, se eu estiver atrás do robô, né, um idoso está sentado, o robô está olhando para frente. A câmera, ela é todo um projeto otimizado. Não posso colocar câmeras em todos os sentidos para tornar o projeto viável. E aí, o que acontece? Eu tenho um sensor muito mais barato que identifica o sentido do som. Eu estou atrás do robô e chamo pela ela vai se virar e interagir comigo. Tenho microfones direcionais, realmente para identificar com qualidade o comando de voz. A interface adaptativa, que ela consegue ter ciclos de interação. Então, de acordo com os comandos e as confirmações dos comandos, eu uso esse feedback por telas. E um sensor baseado no Kinect mesmo, onde eu tenho um conjunto de leituras aqui, já embutidos por essa plataforma, para conseguir reconhecer as pessoas, obstáculos, objetos que eu vou manipular. Numa segunda parte aqui, nós temos um manipulador. É um manipulador que possui uma estrutura de 8 servomotores. Esses 8 servomotores com um gripper, que é a garra, né, com distorção, para conseguir pegar objetos, tá? Com 6 graus de liberdade esse manipulador.
Dentro dessa estrutura central, nós temos baterias, computação central, todo o computador que faz o desenvolvimento do projeto, e temos também o sistema de som. Na parte inferior, nós temos um conjunto de rodas omnidirecional, que permite que esse robô consiga se deslocar em qualquer direção, sem grandes manobras, então caracterizado para lugares apertados. Temos também o quê? Sensores laser e sensores mecânicos que podem ser acoplados para a segurança. Esses motivadores desses projetos, o que acontece? São competições, onde um dos elementos é segurança, né? Então, um robô desse é inadmissível que eu tenha algum problema de atropelar um animalzinho de estimação, uma pessoa, quebrar um objeto. E o que eu quero trazer para vocês é o alinhamento, né, das iniciativas e os fundamentos, os pilares do Brasil 5.0. O primeiro delas, que a gente pode destacar, acaba sendo o quê? A questão da sociedade 5.0, né? Percebam, um equipamento como esse, uma tecnologia como essa, a gente acaba trazendo as questões do quê? A pessoa está no centro do projeto, né? Eu quero prover qualidade de vida, inclusão dessas pessoas. Então, dado o exemplo que eu coloquei para vocês, né, eu quero proporcionar tecnologia de qualidade para pessoas com baixa mobilidade, idosos, crianças, assegurando elementos de segurança, o suporte nos direitos básicos de convívio, hidratação, remédios, pegar um objeto se eu não tenho como fazer isso. Consequentemente, eu tenho o quê? Um comportamento de negócio, aonde eu posso transformar a experiência do cliente. Eu posso ter esse robô interagindo com as pessoas em ambientes críticos, né? Então, hoje, com a pandemia, é um excelente exemplo para você ter o quê? A presença do robô interagindo com pessoas que estão isoladas, servindo essas pessoas que estão debilitadas na saúde. E eu posso ter a sua aplicação também na indústria, no comércio, recepção, em supermercados, em restaurantes, numa montadora, numa concessionária. Então, onde eu tiver fluxo de pessoas e eu preciso ter uma ação autônoma, ou seja, o robô reconhece características, né? Características do comportamento da pessoa, dos comandos que ela tem. Então, perceba, não é algo fechado numa única caixinha, aonde é rodas, um tablet em cima. Não, existem ações autônomas que reconhecem e criam um ciclo de interação. O robô me pergunta uma coisa, eu respondo. Ele me pergunta e eu vou construindo com ele o meu objetivo. E aí, com isso, eu tenho mais um elemento dos pilares do negócio 5.0, que é a transformação dos processos operacionais. Eu tenho múltiplas variáveis aqui com múltiplos sensores, fusão de sensores. E aí, consequentemente, eu consigo ter a integração do robô junto com sensores do ambiente, provendo, inclusive, a conectividade da internet das coisas. Eu tenho, na verdade, um dispositivo com múltiplos sensores que se locomove, e reconhece direção, e reconhece comportamento das pessoas. Bem, e nesse mesmo sentido, a gente tem a transformação dos modelos de negócio, né? Por quê? Eu consigo ter, no ambiente doméstico, hotéis, restaurantes, a caracterização de como atender as pessoas melhor, de maneira personalizada, de tal forma que eu tenho a coleta das informações do perfil das pessoas que interagiram para sempre melhorar o meu atendimento. Quando a gente olha nos eixos habilitadores para finalizar, né, pensando na e-digital, temos vários elementos, né, como destaque, a plataforma robótica, né, como tecnologia nacional. Eu consigo ter a transformação digital em diversos ambientes, né, e considerando esses sensores, capturando dados de comportamento social e tomar decisão num shopping, num poupa-tempo, em locais onde eu estou entregando um serviço para o cidadão. Ao mesmo tempo, nos preocupamos bastante com pesquisa e desenvolvimento, né, de inovação nacional. Existem serviços, né, onde a gente não consegue alcançar a população nacional por causa da distância desse tipo de tecnologia do nosso país, né, e está aqui, né, uma tecnologia desenvolvida. Alguns elementos acabam tendo que ser importados hoje, mas existem
é um potencial de fabricação nacional, né? Educação e capacitação profissional é um outro elemento chave, né? Tanto de fornecimento dos recursos dela, desse tipo de robô, para no processo de aprendizagem. A gente pode ter o robô atuando em escolas, em universidades, e, ao mesmo tempo, dentro da nossa instituição, ele acaba sendo um ótimo case, inclusive motivou a criação do curso de engenharia de robôs, né? O nosso primeiro curso de engenharia de robôs no Brasil. E temos uma dimensão internacional também, né? Nós participamos, todas as suas características, elas são motivadas por desafios. Que é esse desafio? É o desafio proposto pela RoboCup International, que reúne pesquisadores da área de robótica aplicada a serviços gerais, de indústria, robótica doméstica, que é o que a gente participa internacionalmente, a de futebol de robôs, e permite a gente conviver todo ano com equipes que desenvolvem pesquisas de ponta, a gente compartilha esses resultados. Então, nos últimos anos, estivemos na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos, permitindo trocar essas experiências, né? Na nossa categoria do At Home, essa participação internacional, ela tem toda uma seleção, né? Normalmente são de 30 a 40 equipes mundialmente selecionadas, as 10 melhores vão para o campeonato internacional, e nessas últimas 4 edições a gente participou como as 10 melhores equipes do mundo. E temos uma série de elementos aí que permite, no eixo de transformação, o nosso projeto, em cima da economia em si, do mundo de dispositivos conectados, dado o sensoriamento, tá? Bem, pessoal, essa é a apresentação aí nossa do nosso robô Era. Não poderia deixar de finalizar a minha apresentação. Esse projeto só é possível porque nós temos a participação de muitos alunos, né? Dado a nosso distanciamento, hoje eu tive a chance de convidar 2 alunos que estão aqui para representar a equipe de 15 alunos que participam do projeto. Então, eu apresento para vocês o Guilherme, Poxa vida, acabei de esquecer, a apresentação deixa a gente nervoso, né? Professor nervoso, já viu isso, né? O Bruno também está aqui com a gente. Bruno, me perdoe o gaguejar dos nomes, mas são tantos alunos, né? Então, agradeço. São alunos que pesquisam, desenvolvem, são motivados nessa pesquisa e, principalmente, eles sempre comentam uma característica: é entregar valor de inovação, resultado aplicado lá na ponta da cadeia, né? Para o nosso cidadão, para aquele brasileiro que quer usufruir desse tipo de tecnologia. Bem, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Estou à disposição para perguntas. Obrigado. Obrigado, professor Plínio. Excelente apresentação. E acho que a última frase que você colocou, acho que é bem marcante, que é direcionar a pesquisa para a aplicação, para que chegue realmente lá na ponta. Isso é uma coisa que a gente tem discutido muito, ouvido muito falar nos últimos dias, que é fazer realmente uma pesquisa aplicada e que ela possa ser útil para a sociedade. Isso realmente é parte da transformação digital e é o que vai gerar valor para a sociedade, né? Isso vai gerar valor para a economia, para tudo de uma maneira geral. Mais uma vez, obrigado pela apresentação. Antes da gente ir para a sessão de perguntas e respostas, gostaria de pedir para o Paulo, para a gente aproveitar, Paulo Aguiar, esse momento de reconhecimento, que se você pudesse nos dar a honra de mostrar o troféu que você recebeu do prêmio, seria muito, muito legal, Paulo Aguiar. Com certeza, gente. Então tá aqui, muito obrigado, achei o prêmio lindo, mas o mais importante é o significativo dele, vai estar lá na nossa estante de premiação. Então, muito obrigado, é uma honra, como eu disse, estar representando todo o Next recebendo esse prêmio aqui. Confesso que depois que ele recebeu o prêmio do robô, eu fiquei pensando o que eu podia fazer. Eu falei, não tem nada que possa ser mais legal do que receber um prêmio do robô, então... Mas é isso, gente, valeu demais aqui, viu? Excelente, Paulo, excelente, muito obrigado. Eu passo agora para o Robson, para que ele conduza a sessão de perguntas e respostas. Robson, está contigo. Legal, obrigado.
Putz, excelente, né? Não sei, olha, a gente falou, né, no início que tivemos muita dificuldade de escolher aí os projetos que seriam homenageados, mas acertamos muito, hein, Francisco? Acertamos muito. Excepcional. Bom, eu, então, vou abrir aqui para o espaço para a gente interagir aí com os palestrantes, com as pessoas que estão apresentando os projetos, e talvez eu possa começar, para não ter briga, né, Francisco? Eu vou começar a fazer uma pergunta, eu vou direcionar ao Paulo Aguiar primeiro, também tem um outro bate-bola que eu queria fazer com o professor Plínio, mas, Paulo, a gente está vendo que agora, meados de novembro, o Pix entra na onda aí, né? Entra no mercado, tá, no plano de pagamento do Banco Central. De que forma que o advento do Pix vai interferir nesse tipo de plataforma de banking? Como vocês estão vendo essa mudança? Acho que o Pix é uma mudança muito importante e com certeza vai talvez mudar algumas peças no tabuleiro dos bancos como um todo, né? Não só os bancos digitais, né? Então, quando você fala de uma transação de ponta a ponta, instantânea, gratuita, 100% segura, é uma boa evolução perto do que a gente sempre teve, né? Que a gente está acostumado com o TED e DOC. E, diferente do Next, muitos bancos ainda cobram, né? E tem uma boa fonte de renda oriunda disso. O que a gente tem de expectativa é muito difícil, porque eu acredito que o Pix ele vai revelar o que a gente chama de principalidade, né? Que é qual o seu principal banco, né? Então, a corrida de todos os bancos hoje, por isso tem tanta campanha, a gente vê tanta propaganda, é de você cadastrar a sua chave Pix com a sua conta. As pessoas têm... o brasileiro hoje tem 1, 2, 3, 4 bancos, né? Especialmente os bancos digitais, né? Então, a pessoa que tem conta no Next, ela tem conta em outros bancos digitais. Então, hoje a gente tem trabalhado bastante para pegar esse cliente que está muito satisfeito e garantir que ele vai fazer esse cadastro com a gente. Então, de contrapartida, o cliente Next não tem muita novidade o Pix, porque ele nunca pagou para fazer transferência. Então, ele vai não pagar de um outro jeito, né? Então, na prática, eu acho que o Pix ele traz uma melhoria de usabilidade para todo mundo, né? Que é você não ter que ficar mais digitando banco, agência, conta e no celular ali, né? Vai para a janela, volta, todo mundo... Hoje fazer transferência é algo muito complicado perto do que é pedir um Rappi, pedir um Uber, que é tão mais simples, né? Então, o Pix, acho que ele vai simplificar bastante a usabilidade nesse ponto. E acho que, no fim das contas, o mais importante é que quem ganha mais é o consumidor, né? Que passa a ter mais um serviço gratuito e de qualidade. Então, a nossa expectativa aí é alta, exatamente. Justamente porque a experiência vai ser melhor para o cliente, assim. Então, do nosso lado, que a gente acredita que a gente tem uma plataforma muito competitiva, com uma qualidade muito grande, o Pix soma, né? Então, a gente tem uma transação que, obviamente, não depende da gente, né? O TED, o DOC, todas as questões que envolvem a transação. Agora, o Pix, ele entra para deixar a experiência do cliente ainda melhor, né? Legal. Obrigado. Eu tenho mais uma, mas eu vou deixar o espaço para os outros conselheiros, os demais fazerem, depois eu volto. Obrigado, Paulo. Eu posso fazer uma pergunta para o professor Plínio? Professor, desenvolver um robô e com todas essas competências técnicas que foi citado é algo assim bem complexo. Como organizar um projeto dessa magnitude? Então, você está falando de processamento, visão, reconhecimento de voz, interação, mesmo a locomoção do robô em um ambiente que ele tem que conhecer, ele tem que identificar algumas coisas. É um projeto extremamente complexo. Como foi organizar isso e como é fazer isso no Brasil, ainda mais, e tendo esse reconhecimento internacional que vocês estão tendo? Se puder explanar um pouquinho sobre isso. Excelente pergunta, Roberto. Olha só o que acontece, né? Há uma complexidade muito grande, né? A minha formação, ela vem como base da engenharia de software, aonde eu tive a experiência de lidar com a complexidade de trabalhar com múltiplas equipes, né? Atuando, por exemplo, em governo eletrônico, aonde você tem que determinar um padrão, uma identidade e todo mundo conseguir trabalhar com essa identidade, por exemplo.
Quando eu comecei a trabalhar com a robótica de serviço aqui na FEI, foi essa competência que acabou despontando essa característica. Esse projeto da robótica de serviço, né, que tem muita interação com pessoas, tá? Ela começou em 2015, mas a gente já possuía o conhecimento de mecânica e eletrônica já desde 2003, com os robôs que não conversavam com pessoas, né? Que são os robôs de futebol de robôs. E aí, consequentemente, foi um degrau acima, aonde a gente trabalha a divisão de 3 grandes frentes: mecânica, eletrônica e computação. E aí a gente precisa fazer com que essas equipes elas acabam se integrando e interagindo, né? Porque os resultados são dependentes. Então, a gente trabalha com a metodologia Scrum atualmente, onde sim, a gente tem para cada grande frente um backlog de tarefas e a gente tem os sprints e usa toda a filosofia de se atingir essas atividades, tomando bastante cuidado com essas entregas, com essas dependências. Até porque é muito interessante, né? A competição, ela fomenta a característica da gente não poder atrasar. A não ser em 2020, né? Nós não tivemos a competição aconteceria na França, fomos selecionados entre os 10, mas ela não aconteceu, evidentemente, foi transferida para o ano que vem. Mas é aquele negócio, olha, tem a data, tem a competição e eu preciso evoluir das características do robô. Afinal, no ano passado, eles já conheceram tudo que a gente fez. Então, fica aquela corrida, né? Então, é uma corrida bem interessante para fazer o quê? Motivação dos alunos e também motivar a evolução do projeto em si. A segunda pergunta, que é a característica de desenvolver esse tipo de tecnologia no Brasil. A gente sofre um pouquinho, vocês devem imaginar o porquê. Por exemplo, os 8 servomotores que estão aqui no robô são servomotores que eles são importados, né? Nós não temos um equivalente que permite eu ter um payload, uma força de carregamento consistente com essa estrutura do robô. E aí, consequentemente, todo o processo de importação, o custo se torna muito alto, né? A título de pesquisa, a gente consegue, uma unidade apenas, mas, por exemplo, esse é um dos produtos que a gente precisaria de tecnologia nacional e na participação dos eventos nacionais, nas apresentações que a gente faz, sempre remete, olha, robótica, pessoal, é futuro, servomotor é necessário, então vamos analisar essa tecnologia nacional, né? Então, e fora isso, a gente conseguiu, né? Rodas unidirecionais. Não existia no Brasil ninguém que fornecesse. Fomos lá, projetamos a nossa, fabricamos aqui localmente para conseguir ter esse produto, né? Por quê? Lá no começo, em 2015, nós usávamos uma base comprada, tá? De um fornecedor robótico X. Depois de um ano de competição, as peças se desgastaram. Eu passei 6 meses para conseguir uma peça de reposição. Foi aí que a equipe olhou e falou, vamos fabricar tudo no Brasil para não depender de fornecedor, né? E começamos a desenvolver. Então, esses são alguns desafios do modelo Brasil. Mas eles são bons, fomenta a gente desenvolver a própria tecnologia. Legal. Excepcional. Pessoal, alguém quer interagir? Alguém tem alguma pergunta a fazer para os nossos convidados? Não, eu faço outra. Eu vou entrar então. Professor Plínio, diferentemente do Roberto, que é egresso da FEI e tem esse background aí de engenharia, de tecnologia, eu sou um contador totalmente financeiro que estou me aventurando nessa onda de transformação digital e tecnologia, então perdoe a minha ignorância aí na pergunta. Mas você falou bastante sobre os sensores e essas coisas todas, né, que dão essa sensibilidade para o robô. Quando a gente olha, por exemplo, a tecnologia dos carros autônomos, e aí alta tecnologia, né, então eles usam, por exemplo, o LiDAR ou LiDAR, né, que são aqueles sensores de luz que vão em volta, acho que no obstáculo volta.
e te dá exatamente a coordenada do obstáculo que está à frente, né? Cheio de sensores, com edge computing, uma série de questões bastante técnicas de tecnologia. De que forma que esse projeto se assemelha, ou eventualmente a evolução desse projeto se assemelha ao carro autônomo? É o mesmo conceito? Excelente pergunta. Ele é o mesmo conceito, sim, né? Porque nós temos um conjunto de sensores embarcados com o objetivo de deslocamento, e eu tenho uma série de regras a serem atendidas, né? E aí entra até as políticas, né? No carro autônomo a gente tem aquela política, né? Velocidade, acidente, como tomar essa decisão, né? Eu tenho lá, eu vou machucar quem está dentro do automóvel ou quem está fora numa situação de perigo, né? São questões da robótica com a inteligência artificial e com esse conjunto de sensores que a comunidade mundial tem discutido. No caso do robô de serviço, a gente tem uma série de características e redundâncias que nos permite tornar esse problema um pouquinho mais simples. Ou seja, como eu não tenho o elemento velocidade, né, e a diversidade do trânsito, então é mais fácil eu trabalhar nesse contexto. Mas você está certíssimo em fazer a associação com esse conjunto de sensores. Hoje, o nosso robô ele trabalha, sim, com um laser de alta precisão. Ele é caro, tá? Ele, $9.000 é o preço do sensor que a gente utiliza aqui, mas ele é um dos elementos para a gente conseguir desenvolver a pesquisa. Hoje, a gente consegue desabilitar esse laser e trabalhar, por exemplo, só com a câmera, tá? Usando só visão computacional. Então, eu não uso laser, uso só câmera para tornar o projeto mais barato, né? Poxa, mas como que eu vou conseguir pegar a distância, etc. Então, a gente usa câmeras, né, estéreos, a gente pode usar 2 câmeras para conseguir fazer o cálculo e nos dar a questão do distanciamento. Então, um dos elementos importantes que a gente desenvolve de pesquisa é realmente embarcar o maior número de sensores. Então, embarco sonar, embarco laser, embarco múltiplas câmeras. Para quê? Para conseguir avaliar a acurácia de cada uma delas e, de acordo com o cenário de aplicação que ele for trabalhar, a gente consegue ter o projeto personalizado, né? Para tornar ele interessante no custo, senão fica uma coisa inviável para se aplicar no mercado. Sem dúvidas. E aí, só um complemento dessa mesma linha de raciocínio, né? Os carros autônomos, eles usam algoritmos de deep learning super avançados, né? E aprendem cada vez mais com a experiência dos próprios, enfim, das viagens, né? No caso do robô, vocês também utilizaram algum tipo de machine learning ou deep learning? E como que é a forma de aprendizagem dessas máquinas? Perfeito. Excelente pergunta. Usamos sim. Por exemplo, o robô, se eu chegar e falar para a Era, vá até a dispensa, que nós temos aqui do lado, no laboratório, e me traga um cereal, ela usou todo o aprendizado de máquina, né? Ele usa deep learning para conseguir identificar aquele produto. Então, a gente utiliza, por exemplo, o aprendizado de máquina com datasets treinados para identificar os operadores, as pessoas. A gente tem alguns algoritmos que têm caído em desuso, porque a competição lá atrás, por exemplo, ela pediu para a gente classificar gênero, né? Mas a gente percebeu que isso tem um problema, né, do politicamente correto. A gente tem um algoritmo, mas toma cuidado em utilizar. Toda a questão de reconhecimento dos objetos de uma casa, né? Todos os objetos de manipulação, então, e as características de ambiente. Então, por exemplo, quando o robô ele entra na casa para fazer uma operação, ele reconhece aquele ambiente não só pelo aprendizado que eu fiz em código, mas pelas variáveis de ambiente. E aí ele usa esse aprendizado de máquina. Então, por exemplo, ele entrou num ambiente, né, e viu lá uma geladeira, há uma grande tendência de ser uma cozinha, há uma baixa tendência de ser o banheiro, né? Apesar que teve um aluno do laboratório que falou que se eu visitasse a república dele,
o robô ia travar, porque essa regra não ia funcionar. Mas, então, o que acontece? Essas características vão nos ajudando no aprendizado. Então, por exemplo, nas ações, né, de hospitais e de comércio, essa recorrência no atendimento das pessoas e pela escolha que elas acabam fazendo, a gente acaba ligando essas variáveis e tornando o atendimento mais eficiente. Vou fazer uma pergunta para o Paulo. Na verdade, eu queria pedir para o Paulo, menciona um pouquinho para nós no ambiente de trabalho do Next, a vila, como é que é a interação entre os diversos, as especialidades, como dizer, departamentos, como é que funciona esse ambiente de gestão num ambiente totalmente disruptivo. Boa, cara. O Next, ele tem uma característica extremamente interdisciplinar, assim, né? Então, a gente tem diversos departamentos que uma empresa como esse tamanho precisa ter, né? Então, a gente está falando de experiência do cliente, de design, de atendimento, de área comercial, área de marketing, um departamento gigantesco de TI, né? E analytics, além das questões, obviamente, administrativas, de RH e de back-office. Então, a gente tem diversos heads, né? Eu sou um deles de marketing. A gente trabalha muito próximo mesmo, assim, a gente tem reuniões diárias, então a gente tem nossas dailies, para a gente conseguir manter esse ritmo acelerado de inovação, de transformação digital. Então a gente tem diariamente reunião entre todos os heads, e do ponto de vista de, obviamente, as questões de Agile, a gente trabalha em uma série de squads, né? Então os nossos times, então cada head tem a sua disciplina, né, o seu departamento, mas o nosso time ele fica espalhado em diversos squads, priorizando as entregas, né? Então, por exemplo, tem um squad de mimos, que é a plataforma que eu mostrei. Nesse squad tem pessoas de marketing, de tecnologia, de analytics, de comercial e assim por diante. Então, essa visão interdisciplinar para a gente é super importante para conseguir desenvolver os produtos na velocidade que a gente precisa. E, particularmente, eu acho uma das coisas mais legais, assim, porque constantemente você está em contato com especialistas de diversas áreas, assim, que faz com que o trabalho consiga acontecer, assim. Não sei se era exatamente essa a pergunta, mas aproveitei e falei um pouco de como é que é a nossa organização, assim. Isso é muito importante. Eu fiz uma visita lá para conhecer, fiquei impressionado com todos trabalhando no mesmo ambiente, sem separação, divisórias de sala, Exato. como se fosse uma grande vila, né? Muito legal Exatamente. mesmo. E essa organização em squads, tribos, né? É muito importante dentro do contexto de você estar agilizando a entrega, né? Sim, e um ponto importante que eu esqueci de mencionar até na minha apresentação, mas desde do início da pandemia a gente está trabalhando em home office. A gente foi uma das primeiras empresas a ficar 100% home office. Isso para um banco significa muito, né? Então, até a parte de atendimento hoje está no home office com toda a segurança necessária. Então, hoje, e para mim é até difícil, assim, porque eu fiquei um mês só no escritório, né? Então, são 7 meses que eu estou de home office, então eu estou muito mais tempo trabalhando remoto do que no escritório, mas é impressionante como a gente conseguiu manter uma convivência, assim, de todo o time, né? Porque como era todo mundo muito junto e a gente trabalha nos squads e nessas reuniões diárias, a gente mantém essa convivência e eu posso aprovar, assim, porque eu diria que 70% das pessoas eu não conheço pessoalmente, né? Por estar há pouco tempo, eu não tive tempo de conhecer as pessoas, né? Fiquei fazendo integração e uma série de reuniões, então muitas das pessoas hoje eu conheço só digitalmente e a gente consegue manter essa integração através das plataformas digitais, então é muito bacana. Maravilha. Eu posso fazer uma pergunta rapidinho? Tá, então, claro. Bom, boa noite a todos, tá? Quando a gente fala de transformação digital, né, automaticamente a gente está falando de fazer esse conhecimento chegar a todo mundo, né? Isso aí é fundamental, é tentar diminuir essa lacuna entre os que sabem e os que não sabem, porque vai chegar uma hora que isso aí vai ficar insuportável para aqueles que não forem incluídos, né? E aí já parabenizar aí o Paulo, né, pelo trabalho da Next que ele mostrou e que, inclusive, levando o conhecimento, essa parte de educação financeira para as crianças, isso é muito legal quando fala da Disney e consegue passar esse tipo de informação para eles e automaticamente incluir. O que a gente quer é cada vez mais realmente
incluir essa nova geração que está chegando agora já pensando digital, que elas se sintam incluídas e, mais do que isso, inspiradas, né? Mas aí a minha pergunta vem para o Plínio, né? Com essa ferramenta que ele tem hoje aí, né? Eu vejo muito, eu sou fã da FEI, eu trabalhei aí um tempo, eu trabalhei com o professor Pavanello, com a professora Michele, então eu conheço muita gente e gosto da FEI, né? E quando a gente vê um trabalho desse aí, é um trabalho sensacional e que a minha pergunta vem justamente nessa direção aí. Hoje eu entendo que o pessoal do grupo de robótica de vocês esteja muito envolvido com isso aí e respire o robô Era aí 24 horas por dia, né? Mas como vocês usam esse robô, não só para o grupo de robótica, mas para fazer isso aí chegar para os outros alunos da FEI, e mais do que isso, de repente levar nas escolas do ensino médio ou no ensino fundamental, vocês têm esse procedimento, porque eu imagino que deve ser altamente inspirador, né? Para as crianças estar vendo um robô autônomo ouvindo, sabendo de onde vem o som, interagindo. Vocês têm esse tipo de trabalho? Como é que vocês transitam, tá certo, fora da pandemia, mas antes, vocês já tinham esse trabalho? Como é que vocês estão fazendo isso? E qual a reação da molecada, né? Me preocupa muito as crianças, como eu falei com o Paulo também, a abordagem do aplicativo dele. Plínio, desculpa antes de falar, Valdir, boa noite, eu sou Valdir, sou de Barueri. A minha pergunta é a mesma dele, com relação às escolas de ensino médio. Obrigado. Excelente, pessoal. Ótimo contexto, né? Olha só, já é toda uma política que a gente tem, que é a seguinte, né? É uma dúvida até que surge quando eu falo que o motivador e o elemento que faz a gente cumprir as metas anuais são as competições, né? A internacional acontece no meio do ano e a internacional no final do ano. Então, a gente sempre está vivendo a cada 6 meses loucamente para evoluir a tecnologia. E a grande questão é, mas se é competição, você compartilha o resultado? Sim, é obrigatório. A gente tem um GitHub, onde tem todo o projeto compartilhado, de tal forma que as pessoas conseguem olhar todos os detalhes do projeto. Evidentemente que nós temos 6 meses aí de gap, onde ainda fica um segredinho para a competição. A competição aconteceu, a gente divulga esses resultados. Consequentemente, todos os alunos que passam por aqui, de iniciação científica, voluntários, graduação, mestrado, doutorado, produzem relatórios que vão para esse nosso repositório e são públicos, tá? Para conseguir replicar esse mesmo robô, ele é público, a gente tem as informações compartilhadas. Para fomentar isso para as crianças, a gente trabalha muito a questão de divulgação do projeto de robótica, mostrando quando ele começa nas escolas, desde o ensino médio. Então, a gente organiza aqui a estadual de robótica, da Olimpíada Brasileira de Robótica. Os senhores devem ter já ouvido falar. Se não ouviram falar, procurem a próxima da sua casa, tem no Brasil inteiro, Olimpíada Brasileira de Robótica. É mágico. É mais interessante do que ver o desenvolvimento desse robô. Você vê crianças que acabaram de ser letradas conseguindo desenvolver seu próprio código com seus próprios robozinhos, com desafios complexos. Você chega a ficar emocionado. E aí o que acontece? Há uma relação muito grande, porque a lógica de programação do nosso robô é muito próximo da lógica de programação desses robôs de ensino médio, ensino fundamental, fomentado pela Olimpíada de Robótica. O link que a gente tenta fazer é participar das Olimpíadas, das regionais, mostrar o que os alunos de graduação conseguem com esse conhecimento. Inclusive, tem um caso bem interessante, né, que emocionou bastante a equipe. Uma das equipes que ganhou o estadual, né, o regional, a escola tinha falado, olha, se a equipe ganhar, for classificada, a escola vai dar um prêmio. E esse prêmio é passeios. Então, quando eles participam de Olimpíada de Física, de Matemática, sempre a escola dá um passeio. Então, as escolas, teve equipe que escolheu passear ir no cinema, outra para ir no zoológico. A última escolheu passar um dia aqui no nosso laboratório, tá? Então, essa equipe do ensino médio veio até aqui, passou um dia com a gente
a gente passou aí os conhecimentos e tal, e agora a gente, na pandemia, isso ficou distante. O que a gente começou a fazer? A desenvolver desafios de robótica online para poder trazer esse conhecimento da lógica de programação, porque aí eu não preciso do robô presencial, né, para usar simulador, mas para fomentar esse conhecimento, né, da integração de sensores, da lógica de programação em si, das tarefas com o robô, do processo de automação, né? Então, essa é a ponte que a gente tem feito. Ok, pessoal? Perfeito. Poxa, esse ano, desculpa falar, Francisco, esse ano nós fizemos uma Olimpíada aqui em Barueri de robótica com os alunos do ensino fundamental, ensino médio em Barueri. Eu queria fazer uma pergunta para o Paulo Aguiar, pode, Francisco? Pode. Paulo, nós temos uma expectativa que em 5 anos de 60 milhões de usuários de celular, vai para 160, porque todos esses que estão no ensino médio, e não é pouco, tudo está usando o celular, então vai para 160, mais ou menos, 160 milhões usando internet no celular. E aí, vocês, bancos, estão olhando exatamente para esses alunos, estão se preparando, estão se apresentando para esses alunos do ensino médio? Não, sem dúvida, né? Bom ponto, assim. Eu acho que o NextJoy é uma grande resposta para essa pergunta, né? Então, a educação financeira é um ponto muito importante para o Next. O NextJoy é a principal iniciativa, mas a gente tem falado disso para o público inteiro, né? Tem uma série no YouTube e no Instagram chamado Me Ajuda Next, onde a gente traz todas as dúvidas das pessoas que perguntam para a gente nas redes sociais e de uma forma extremamente descomplicada, muito focada para o público jovem. Mas, especificamente, o NextJoy, ele nasce justamente para trazer a conversa sobre educação financeira entre pais e filhos, né? Então, quando a gente faz uma parceria com a Disney e lança uma conta compartilhada, onde você, que é um cliente Next, abre uma conta para o seu filho, para ele ter um cartão de débito, para ele ter uma poupança, para ele ter uma mesada. E esse jovem, essa criança, esse adolescente, ele pode escolher o tema, né? Hoje o aplicativo ele já conta com Marvel, Star Wars, Frozen, Princesas Disney e Mickey and Friends, Mickey e Amigos. Ou seja, eu falei de 5 grandes franquias de todas as idades, né? Então você pega desde de uma criança pequena que vai querer ver Mickey até um adolescente, um jovem que vai querer, por exemplo, Star Wars, e a gente traz essa questão da educação financeira para ser discutida para as crianças que estão estudando, que estão no ensino médio, que estão no ensino fundamental até. Então, a gente acha que isso pode ser uma grande iniciativa para criar essa relação com o Next desde cedo, assim, e acho muito, eu gostaria muito de, sei lá, quando eu fui aprender sobre o mínimo sobre finanças quando eu já era adulto, né? Então, a gente vive num país que a gente vai descobrir o que é juros quando a gente tem que pagar ele, né? Então, é bem complicado isso, mas, pô, imagina você com 10, 12, 13 anos aprendendo educação financeira com uma marca, que por acaso vai ser o seu banco quando você tiver maior de idade, né? Então, o NextJoy nasce muito com essa premissa, assim. Paulo, nessa interação do NextJoy, vocês utilizam alguma forma de gamificação? É assim que funciona? Eu vou baixar o aplicativo, eu vou descobrir, mas eu quero te perguntar isso também. Sim. Hoje, a versão que está no ar aí é engraçado falar, porque a gente tem um pipeline aí de muitos e muitos updates, de quase um ano mapeado, mas a versão que a gente tem hoje, ela traz a função que a gente chama de trilhas, né? Então, quando o dependente, né, o filho ou a filha criam a conta, eles escolhem o tema que eles querem e escolhem a idade que eles têm. E aí a gente, junto com a Unibrad, do Bradesco, e a Disney, a gente desenvolveu aulas para todas as idades. Então, você tem de 0 a 3, de 3 a 6 e assim por diante até os 17 anos. O nível de complexidade, né? E a gente explica
o conceito de uma transação financeira de formas completamente diferentes, com franquias completamente diferentes. E é muito mais... Eu quase não falo a palavra dinheiro aqui, porque a gente acha que não é sobre dinheiro, é sobre o valor das coisas. E aí os jovens, a gente gamifica essa trilha, né? E aí o pai, ele pode colocar o que a gente chama de missões atrelado a uma mesada ou uma recompensa que não é de dinheiro, que é um passeio, que é contar uma história, por exemplo, ele escolhe o que ele quiser. E aí o filho só vai ter acesso a isso se ele fizer tais trilhas, ou então uma missão que ele colocou lá, eu vou te deixar, sei lá, jogar videogame se você arrumar a cama. E aí a criança vai lá, arruma a cama e diz que completou a missão. O pai vai lá e diz que completou mesmo e ele tem, digamos assim, acesso a essa recompensa. Então, de engajamento. Exatamente. Então, é uma gamificação que a gente prevê, né? A gente quer que ela vá além do digital, né? A gente quer que crie... a gente acha que é um aplicativo que pode, inclusive, potencializar essa relação entre as mães e as crianças, entre os pais e as crianças. Muito legal. Essa linha que você está comentando, Paulo, o Banco Eu Sei tem muita ênfase no social, né? Não só com a fundação, mas diversos programas aí. No nosso pilar Sociedade 5.0, um dos projetos que caminha ali é a educação para a cidadania. Elevar o nível de maturidade do cidadão no entendimento do seu papel na sociedade, que não é o único papel de ir lá e fazer o voto, né? Depois que termina a eleição, ele vai lembrar de pegar onde é que ele colocou o título, porque ele tem outro voto para fazer. E nessa linha nós temos o Observatório Social do Brasil, que participa desse nosso trabalho. Depois a gente vai ter uma oportunidade de conversar contigo e ver se é possível a gente encaixar alguma coisa aí nessa atuação junto aos jovens, né? Da educação para a cidadania. Eu acho que é um ponto bem interessante, é uma disciplina interessante para pensar, né? Sem dúvida, ótimo ponto. A gente conversa um pouquinho sobre ver como tratar isso lá. Vou adorar, estou à disposição. Gente, são 8h13, nosso horário era 8h05. Roberto, Robson... Essa estava boa, né? Acho que as duas apresentações, o Paulo e o professor Plínio. Sensacionais. E instigantes. Muito boas. Muito boas. Hoje era um dia que não cabiam 3 apresentações, viu? Porque senão a gente ia entrar noite adentro. Eu só tinha mais 10 perguntas para fazer. Foi excelente. Olha, parabéns, viu? Parabéns, Paulo, parabéns, professor Plínio. Fantásticas apresentações hoje. Ganhamos o dia aqui. Muito boas, Francisco, eu quero saber se vão colocar no grupo nosso lá de WhatsApp, como colocaram ontem, o pessoal recebendo os prêmios. Eu quero saber se o professor Plínio vai aparecer com a foto, recebendo a foto da Era ali. Vai ter também? Vai. Ele prometeu para mim. Ele jurou, ajoelhado no milho, que ele ia me mandar uma foto da Era entregando o troféu para ele, uma foto... Então, porque ontem teve as fotos do pessoal recebendo os prêmios. Eu quero ver se o professor Plínio vai ter a foto lá registrada que ele recebeu a foto da Era. Da Era, eu acho. E o Paulo vai ter que tirar uma selfie, hein, Paulo? Então, tô pensando o que eu vou fazer, cara. Vai ter que ser selfie. Põe no timer aí. Com a sua mente. Tem o jeito aí, Paulo. Paulo. Fica tranquilo. Mas precisa ter uma foto sua com o troféu aí para a gente poder pôr no site. Não, deixa comigo. Não vai ser com robô, mas eu vou dar um jeito aqui. Gente, muito obrigado. Foi um prazer aqui ter essa conversa com vocês, para contar um pouquinho do Next e, obviamente, essa premiação que eu acho que é tão bacana, representando um monte de gente legal aqui. E é isso, pessoal que está assistindo. Eu passei o link aí para minha família. Então, o pessoal está vendo aí, eu queria mandar um beijo. Um beijo aí. Legal. Plínio, a palavra está contigo. Eu quero agradecer também a oportunidade. Percebam, né? Uma reflexão que a gente fez. O que esse prêmio significa para uma equipe de robótica?
com tantos alunos participando, né? Eu coloco que hoje nós temos 15 alunos participando, mas a cada ano esses 15 se renovam. São profissionais que estão no mercado levando tal tecnologia, né? Porque aqui a gente desenvolve a pesquisa, a gente motiva que eles criem esse ecossistema de desenvolvimento e prover essa tecnologia. Então, esse prêmio significou bastante para a gente refletir como equipe realmente as características de aplicação do projeto nos pilares que essa iniciativa vem trazendo. São excelentes reflexões desde a sociedade, pessoa, negócio. Então, é uma sementinha que ela vai ainda florescer ainda mais. Então, em nome de toda a equipe, muito obrigado a todos, foi um grande prazer. Espetacular. Obrigado pela atenção aí. Querem desligar os microfones, pessoal, por gentileza? Desligue o microfone um pouquinho. Isso. Acho que era o Valdir. Muito bom. Eu tirei aqui uma foto, viu? Do robô entregando aqui. Não foi bem entregando, né? Mas está quase aí, ó. Ah, muito bom. Você tem que se inspirar Muito e bom. tirar uma foto aí na sequência agora e mandar para a gente uma foto ao vivo aí, uma foto caprichada, tá? Pode deixar, vou compartilhar com todos vocês. Maravilha, maravilha. Muito bom, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado também a quem está nos assistindo pelo YouTube e o Facebook. Também queria agradecer a nossa equipe de back-office aí da Micropower, o Lima, o Caio, que tem nos dado esse suporte fantástico. Não aparecem, mas não está tudo acontecendo bem, bom que seja assim, mas agradecemos a eles também. Obrigado aí, Roberto, obrigado, Robson, obrigado a todos os conselheiros que estiveram conosco na noite de hoje. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos, até amanhã. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. É isso aí, vamos lá. Abraço, boa noite para todo mundo. Tchau, Um abraço tchau. a todos. Boa noite, pessoal. Parabéns aos palestrantes, muito bom.